vai ser maravilhoso. Eu estou com um estudo muito bom. Aqui os papelzinhos, vocês já viram, né? Então estou com um estudo muito bom também. Tem uma citação muito boa aqui do Grande Conflito, que é justamente o que a gente está passando aí toda semana e vai edificar muito. Esse estudo, ele vai ser, esse culto, vai ser um culto, um estudo, vai ser a respeito do tempo do fim, mas a gente vai falar sobre a inteligência artificial, a gente vai falar sobre a personificação de Satanás, como ele vai tentar personificar a volta de Cristo e etc. E vai enganar as pessoas. Então é por isso que eu digo, é muito bom, muito importante. Eu convido a vocês, fica aí, deixa logo o teu like aí também, vai ajudar muito. Curte, compartilha a mensagem com outras pessoas para que edifique outras pessoas. E se inscreve. Você que não é inscrito, se inscreve no canal aí, aperta o sininho da notificação, para toda vez que a gente botar um vídeo chegar para vocês aí. Eu estudei bastante aqui, eu orei muito a Deus a semana toda para trazer da melhor forma possível, que ele falasse e que eu diminuísse. Então vai edificar muito esse estudo. Convido vocês a ficar aí. Estou aqui com a minha família mais uma vez, no Santo Sábado de Cristo, para a gente fazer esse culto. Você que não assistiu o vídeo que eu postei ontem, que é a respeito do Grande Conflito, eu postei a abertura ontem, e ontem eu postei o primeiro capítulo. A gente vai estar dando uma sequência aí de capítulos e capítulos, é muito bom, muito edificante. Ontem foi a destruição de Jerusalém. Segunda-feira, eu nem sei qual é o título, eu vou ver, mas o estudo que eu vou começar hoje, ele não dá para terminar hoje, porque ele é muito longo. Eu acredito que ele vai dar umas 2 horas e 20 minutos. Então o que é que eu pensei? Eu vou fazer em 2 fases. Vou fazer a primeira fase muito bem passada, e amanhã eu estou trazendo a última fase para dar um entendimento muito melhor, porque se eu fazer ele de uma vez, vai ficar muito puxado. Até para quem está assistindo. E também, se eu fazer ele só hoje e não trazer a parte 2 amanhã, o que é que vai acontecer? Vai ficar coisas a desejar, alguns pensamentos. Então, eu queria fazer diferente esse sábado. Eu queria começar com a minha família aqui louvando um hino, antes da mensagem. A gente adora a Deus. Louvar um hino antes da mensagem. E após a mensagem, quando concluir a mensagem, a gente louva outro hino e encerra o vídeo. Tá? É isso. Coloca aí o... Sim. Cadê? Levanta vocês, vem pra cá. Tá ligado? Gente, lembrando que é um joguinho, ganha, mas também pode perder, tá? Tenha consciência, ganhou, tchau, pai. Não gira, não. O de cruz se eligiu, rebeldia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Dessa glória dos céus, o Cordeiro de Deus
ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro sem cruz, ela vejo sem luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, que é vergonha da cruz, e eu sempre louvado e sofrer. Cristo vem me buscar, vai com Ele no lar, numa parte da glória de Deus. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Amém. É isso, irmãos, espera aí. A gente vai fazer uma oração rápida aqui, junto, para dar início já ao estudo, tá? Senhor e amado Deus, queremos te agradecer por estar aqui em família, Senhor, no teu santo sábado. Muito obrigado por esse momento, esse dia de descanso maravilhoso que o Senhor proporciona para nós. Hoje é o dia que o Senhor chama todos os seres humanos a se desconectar dos seus trabalhos, das suas obras, das suas redes sociais, das suas coisas. Tudo que convém ao homem, hoje é dia de o homem se desconectar e se religar a ti. Porque quando a gente santifica esse dia, Senhor, a gente demonstra que somos obedientes a teu mandamento e a tua palavra. Pois o Senhor é Deus forte e maravilhoso. Eu peço que o Senhor guie meus pensamentos aqui nesse estudo. Orei bastante, mas estou orando mais uma vez. Que o Senhor guie minha mente nesse estudo e que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu não fale, mas que o Senhor fale.
para que se pelo menos uma pessoa do outro lado assistir esse culto, assistir esse estudo, ela possa seja motivada a estudar sobre o assunto, a descobrir as verdades, já que o engano está tão grande. Então eu te agradeço, te louvo, em nome do Pai e do Filho. Amém. Toma o celular porque... E é isso. O tema hoje a gente começa aqui por Daniel. A gente vai começar aqui lendo um versículo de Daniel. O que é que acontece? Daniel, quando Deus ele dá as revelações para Daniel, ele tem um versículo onde ele diz lá, Daniel 12, a gente vai ver aqui, onde ele diz lá a seguinte coisa: Daniel, sela esse livro, porque só no tempo do fim que as pessoas entenderão. Então, antes de 1844, onde houve o grande desapontamento, as pessoas ela não tinham o conhecimento do livro de Apocalipse. Elas tinham uma base, mas na realidade elas nunca entenderam de fato o livro de Apocalipse ou o que iria se desenrolar no tempo do fim. Então elas não tinham esse conhecimento antes de 1844. E quando dá 1844, que tem um grande desapontamento ali, dos Minerita e tal, que se juntaram, vocês conhecem a história, quem é adventista conhece a história, foi aonde o livro de Daniel passou a ser entendido. Então, a partir daí, o livro de Daniel, que Cristo disse, que Jesus disse, que Deus disse lá atrás, sela esse livro, porque só no tempo do fim, ele passou a ser entendido. Então, aqui está um ponto muito chave, um ponto muito bom. Por que bom? Porque é daí que a gente entende que estamos no tempo do fim. E que principalmente agora a gente é a última geração que vai ver Jesus voltar. Eu não tenho dúvida disso. Eu posso até estar enganado no que eu vou falar, mas essa é a última geração que vai ver Jesus voltar. E eu creio que vai ser muito rápido. Posso até estar enganado mais uma vez, esse aí é o que acho. Mas eu não acho que essa Terra chega mais a 2040 mais não. Eu acredito que não. Talvez seja muito antes que Cristo tenha voltado. E Ellen White ela fala algo muito interessante aqui no livro dela, porque ela diz que os últimos acontecimentos serão muito rápido. Muito rápido. Então, irmãos, Cristo ele fala uma coisa muito interessante em Mateus 24, porque ele diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas ia se esfriar. Tem outra coisa muito interessante também que está escrito nas Escrituras, é que o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. Então as pessoas, elas estão feito o Cristo disse na época de Noé. Estão desapercebidas, estão casando, dando-se em casamento, comendo, brincando, farrando, bebendo, envolvido ali nos seus trabalhos, nas suas coisas, e nem estão se dando de conta. Muitos estão dentro de um templo religioso aí nesse momento aí, mas estão vivendo sua vida ocultamente e em desobediência a Deus. Porque diz crer em Cristo, diz acreditar que Cristo vai voltar, mas que na realidade as suas atitudes e os seus atos mostram totalmente diferente. E hoje o que está acontecendo, irmão, é que as pessoas estão trazendo uma pregação de autoajuda, de consolar o coração. Um amigo me disse assim, Rafa, às vezes estou um pouco duro nas palavras. Traz uma mensagem mais de autoajuda. Eu disse, não, irmão. Onde é que você vê João Batista pregando mensagem de autoajuda? Quando ele foi falar com Herodes, qual foi a mensagem que ele passou? Adúltero, te arrepende. Qual foi a mensagem que Paulo e os demais apóstolos trouxeram de autoajuda? Então, irmão, o que a gente tem que trazer é justamente a mensagem que traga as pessoas ao arrependimento, que faça as pessoas refletir. Que as pessoas estão errado. Não adianta você estar em pecado, né? E eu chegar, se eu conheço um pouco, eu posso chegar ali para vocês e dizer, tu tá em pecado, irmão. Isso que tu tá fazendo não é de acordo com a Escritura. Do que eu chegar e dizer, irmão, um dia tu sai, vai se esforçando e coisa e tal. Não, irmão, tu tá em pecado, irmão, e ponto final. Palavra é palavra, Bíblia é Bíblia, Bíblia é Bíblia. O que era errado lá atrás é errado hoje e vai ser errado sempre. A Bíblia hoje é muito desprezada. Mas o que eu quero pontuar aqui é a seguinte coisa. Então, isso já é um indício de que a gente está no tempo do fim.
Ah, Rafa, como é que tu prova mais que a gente está mais no tempo do fim? Vamos lá, vamos avançar. A gente tem 6.000 anos, praticamente já, ou completou os 6.000 anos, ou está muito perto aí. Falta 1 ano ou 2 anos. Dizem que completa em 2027, 6.000 anos a Terra. Cadê a minha água que eu tenho colocado aqui? Ah, tá aqui. Só um minuto aí. Oxe, meu Deus do céu. Desculpem aí, eu fui pegar minha água. Aí, ou seja, dizem que a Terra está fazendo 6.000 anos. Eu também creio. Em 2027, pela conta dos calendários. Mas se você parar para raciocinar algo muito interessante, até 1830, a gente não tinha um avião. Até 1830, em 1830 foi formado o primeiro motor, o primeiro carro. Então, até 1830, a gente se locomovia como? Charrete, cavalo, coisa e tal, coisa e tal. Então, você veja, quando teria uma guerra antigamente naquela antiguidade, fica no vídeo, irmão. O vídeo vai ser muito bom, vai ser muito edificante, vai ser muito maravilhoso. Pega a tua Bíblia. E essa parte 1 talvez fique até um pouquinho longa. E talvez a parte 2 amanhã também. Mas é um estudo que vai trazer edificação. Se você quer conhecer mais a verdade bíblica de Deus, eu te aconselho, fica aí, irmão. A minha obrigação aqui é trazer um pouco do conhecimento que Deus me deu. E a obrigação de vocês, eu creio, é escutar e botar a prova. Se não for isso, descarta. Tá certo? Mas pega a tua Bíblia. Se você tem sede e fome da palavra, principalmente no tempo do fim, eu vou falar muita coisa aqui onde Satanás vai tentar enganar as pessoas que vale a pena você escutar. Compartilha essa mensagem, aperta no like, se inscreve no canal, no sininho da notificação, porque quando eu trazer amanhã a outra parte dessa mensagem, você vai ficar por dentro, tá? Vai ajudar para que a mensagem chegue a outras pessoas. Então, retomando o raciocínio. O que é que acontece? Até 1830 a gente foi onde teve o primeiro carro a motor. E você, nada comparado um carro de 1830 agora com um carro de agora, é totalmente diferente. Eu lembro que você, para ligar ele, você ia lá na frente dele, tinha uma manivela assim, você fazia assim para poder ligar, né? Mas o que é que isso chama, onde é que isso chama a nossa atenção? Chama a nossa atenção porque de 1830 para cá, eu acredito que tem aí, eu não fiz as contas, irmão, mas eu acredito que deve dar aí uns 170 e poucos anos. Dá o quê? Dá 2 gerações de pessoas. 2 gerações de pessoa. Não passa disso. Mas sabe o que é mais interessante? É que se a gente já está entrando em 6.000 anos, e se você pega 6.000 anos, quase 6.000 anos, o homem, ele não tinha descobrido nem sequer um carro. Ele andava de cavalo. Mas imagina aquelas guerras que teve antigamente lá com Nabucodonosor e todas aquelas tribos lá, se eles tivessem aviões jogando bomba, a gente não estaria aqui, a humanidade tinha se destruído. Deus faz tudo perfeito, irmão. Aí o que é que acontece? Então, praticamente 6.000 anos, o homem não teve a capacidade de inventar um avião, de inventar um carro, de inventar a tecnologia que a gente tem hoje. E de 1830 para cá, o homem inventa o primeiro carro e daí o homem ele simplesmente se expande. Em 180, praticamente em 180 anos, o homem descobriu coisas que praticamente 6.000 anos ele não descobriu. Se isso não te chamar atenção, eu não sei mais o que chama atenção, não. Se a inteligência do homem, ela deu partida nesse ponto aí, até o ponto que a gente está hoje, se isso não chama a tua atenção, eu não sei mais o que é que chama, não. E a gente lê em Daniel. A seguinte coisa. Daniel. É tanto papelzinho, irmão, que... Daniel, aqui, ó. É tanto papelzinho aqui de estudo que a gente... E Deus diz assim, pega a tua Bíblia, irmão, pega a tua Bíblia, vamos estudar junto. E Deus ele diz assim, em Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então ele diz assim, ó, tu, Daniel,
sela esse livro. Sela esse livro por quê? Porque não vai ser entendido nesse momento. Mas sim no tempo do fim. E ele diz que no tempo do fim, a ciência se multiplicaria e o conhecimento se multiplicaria no tempo do fim. Então, por aí você já tirando de 1830 até o que é hoje, mais ou menos 180 anos, aí 170 e poucos anos, você vê que nesses 170 e poucos anos, a humanidade descobriu coisas que hoje, que de quase 100 mil anos ela não descobriu. Então, se essa profecia não tivesse se cumprindo diante dos nossos olhos, eu não sei mais o que é profecia. Só que essa profecia, ela não foi dada somente para o conhecimento material, não. Ela foi dada para o conhecimento tipo de você fazer somente avião, navio, carro e etc, etc. Ela foi dada o conhecimento de conhecer também o livro de Apocalipse. Porque, tipo, ninguém poderia conhecer o livro de Apocalipse. Mas aí, essa profecia ela é dada para quê? No tempo do fim, tanto você ia conhecer as verdades do livro de Apocalipse, que ia ser revelada para nosso tempo, também é uma dupla aplicação. Também com as pessoas iam ter inteligência suficiente para construir coisas e ter a tecnologia que tem hoje. E aí ele diz assim, ó, muitos correrão de um lado para outro. Isso é o sinal, irmão. É o sinal que Cristo está voltando. Voltando não, eu gosto de dizer que ele voltará. É o sinal que Cristo voltará. Logo mais ele se levanta do trono, irmão. Um papelzinho. E aí, mas qual mais evidência que você daria que realmente a gente está no tempo do fim? Vamos lá, irmão, Mateus 24. Cristo diz, haveria fome, guerra, rumores de guerra, sinal no sol, na lua, tudo isso, irmão. Ah, Rafa, mas fome, guerra sempre existiu. Sim, realmente sempre existiu, mas nada comparado ao que a gente está vivendo hoje. A gente teve uma Primeira Guerra Mundial também, que não foi mundial, uma Segunda Guerra Mundial também, que também não foi mundial, mas muitos países foram envolvidos, e a gente está prestes a entrar na Terceira Guerra Mundial. E essa Terceira Guerra Mundial vai ser o colapso total, vai ser o fim da humanidade. Não porque Cristo vai voltar para levar os deles. A gente teve uma pandemia aí, em 2020, que coisas extraordinárias. Ou seja, o único evento mundial que realmente aconteceu no mundo inteiro foi o dilúvio de Noé. O dilúvio de Noé ele aconteceu no mundo inteiro, foi mundial. Do dilúvio de Noé para cá, a única coisa mundial que aconteceu foi a pandemia. Todos os países usou máscara, todos, sem exceção. Isso é coisa que a gente nunca tinha visto na nossa geração. Aconteceu. Você quer sinal maior do que esse? E o que é que acontece? O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente está chegando perto de um colapso total. O ser humano, ele está mexendo com algo que ele não vai conseguir controlar, que é justamente a tecnologia. Eu estava fazendo uns estudos rápido, dando umas olhadas em questão de inteligência artificial, e eu me surpreendi, irmão. E muita gente está enganada, muita gente está dormindo. A inteligência, o que é que está acontecendo agora? A inteligência artificial, estão fazendo ela, já fizeram, ao ponto de ela raciocinar só, ela pensar só. O mais interessante é que pegaram a inteligência artificial e botaram para jogar xadrez. Eu estava vendo essa matéria a respeito. Botaram para jogar xadrez, ela com ela própria, a inteligência artificial. E em pouco tempo, um negócio de 20 minutos, se não estou enganado, ela tinha realizado contra ela mesma não sei quantas mil jogadas de toda a qualidade. Aí depois pegaram o melhor do mundo e botaram para jogar contra ela. Oxi, o cara não via nem o azul. Ela dava uma jogada imprimitiva de uma maneira, tipo assim, é como ela pudesse ler a mente do cara que ia jogar. Ela dava uma jogada que o cara achava que estava ganhando. Tipo, ela sabia que somente com o rei e o peão ela conseguia ganhar o jogo. Então ela começava a dar as peças dela e o cara achava que estava ganhando. Eu dizia, oxe, ela tá me dando as peças fácil. E o cara começava ali a comer as peças tudinho certinho. E o que é que acontece? Quando pensava que não, ela dava uma jogada extraordinária e dava checkmate no cara. E o cara ficava sem entender. Então era coisa absurda. E o cara, como assim? Como é que pode? E isso está acontecendo hoje. A inteligência artificial é algo incontrolável que a humanidade está criando, que vai levar a humanidade à perdição.
E é um dos poderes que Satanás vai usar no tempo do fim para enganar a humanidade. Como assim? Vai haver sinal no céu, irmão. Vai haver maravilhas, irmão. Fogo descendo do céu, coisa e tal. A gente vai ler isso aqui hoje. Ela está tendo consciência própria. A inteligência artificial, ela está construindo já robôs. Ela própria está construindo robô. O robô está construindo robô. Vê que situação. E a gente vai falar do assunto. Satanás, ele caiu do céu. Satanás, ele caiu do céu. E a gente vai ver isso aqui hoje. Porque a gente precisa desses textos para a gente ter uma base melhor do que a gente vai falar. Satanás, ele foi expulso do céu. Acredito que todo mundo que é cristão sabe disso. E o que acontece é que muitos cristãos acham que ele está preso no inferno agora, queimando numa jaula lá, preso, esperando um dia de ser solto. A gente vai ver isso aqui hoje. Só que isso não é real. Tem muitas pessoas aí com discurso na internet, aí pessoas dizendo que foi arrebatado ao inferno, que teve uma experiência de quase morte, que dormiu e Deus levou no inferno, depois levou no céu, e que viu Satanás, e que viu fulano, e que viu Beltrano, queimando, sendo espetado. Tudo isso é engano demoníaco do diabo. Tudo isso é mentira, irmão. Por isso que é muito importante a gente ler isso aqui, para a gente se livrar das amarras de Satanás. E o que eu aconselho você é ler, é estudar. Ler não, estudar. Estudar. Isso aqui se estuda com muita oração, fervor. Se você não estudar esse livro, você vai ser enganado. Muitos já estão sendo enganados dentro das igrejas. Quando Cristo disse que o engano seria grande, que se possível enganaria até os escolhidos, eu não sabia que era de uma proporção tão gigantesca feito eu estou vendo aí. E isso é só o princípio das dores. E agora a gente vai ver Satanás caindo do céu. Vamos para o que a Bíblia diz? Não vamos ficar com o discurso de internet que diz que ele está furando as pessoas, que ele está não sei aonde. Não vamos ficar com esse discurso não, irmão. Eu misturei o papelzinho aqui, acabei. Vamos lá. Apocalipse 12:12 vai dizer assim: pelo que vocês alegrem os céus e vocês que nele habitam. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vocês e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o texto de Apocalipse está dizendo que alegre os do céu, porque o diabo foi expulso de lá, mas ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Então aqui a gente já vê que ele desceu à terra. É aqui que ele está. Onde a gente encontra mais outro texto que assegure essa interpretação? Vamos lá. Isaías 14, verso 12. Isaías vai dizer assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Entendeu, irmão? Um texto se harmonizando com o outro. João escreve de Apocalipse que não conheceu Isaías, e Isaías escreve a mesma coisa que João. Você vê que a Bíblia ela se harmoniza. E aí ele diz: tu que debilitava as nações, tu que dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, num monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está o motivo dele ter caído do céu.
Então, no coração dele, ele queria ser mais do que Deus. E essa foi a soberba que fez Satanás cair. Porque na realidade a intenção dele sempre foi ser Deus, irmão. Sempre foi ser Deus. Sempre foi ser adorado. O conflito entre Cristo e Satanás hoje gira em torno de adoração. Eu te pergunto, a quem tu adora? Tem que ter cuidado com isso, irmão. A quem tu adoras? Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Filho da alva, como foste lançado por terra. Então a gente já viu aqui 2 textos onde afirma que ele caiu do céu. Tá? E aí a gente vai para... Vamos ver mais um texto? A gente vai para Lucas. Lucas 19... Não, Lucas 10, 10, 17. Lucas 10, 17, Jesus vai dizer assim: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Mais um texto que afirma que eu vi Satanás como um raio cair do céu. Onde ele está? Na terra. Ele está na terra. E ele não se manifestou ainda porque ele não tem a permissão de Deus. Ele está agindo nos escuros, nas escondidas, nas intocas. E não só ele, como os anjos dele também. Então ele não pode se manifestar com toda a sua glória. Não ainda, Deus não permite isso. Vamos ver mais um? Jó, capítulo 2, verso 2. E disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e de passear por ela. Satanás, ele estava agora, mas não, mas antes de Cristo vir, e na realidade ele ainda é nosso acusador. Sempre foi, sempre vai ser, até o tempo dele ser eliminado. Mas era ele que ia representar. Porque Cristo não tinha vindo ainda. Era ele que ia representar lá para nos acusar. E aí ele chega lá sem ser convidado, e aí Deus diz: De onde vem, Satanás? E ele responde ao Senhor: Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Oxê, não dizem que ele está preso, que vive no inferno queimando? Como é que ele está de rodear a terra e passear por ela? João vai dizer que ele anda ao nosso redor como um leão rugindo, tentando nos tragar. Tá vendo que essas histórias que o povo coloca em YouTube, de que foi no inferno e viu isso, aquilo, outro, tudo isso é uma grande mentira para enganar? Na realidade, essas pessoas elas são usadas pelo próprio espírito do anticristo para desfalcar o verdadeiro evangelho. Vamos dar continuação. Então, irmão, você já viu aqui, eu estou com mais 1, 2, 3, 4 papelzinhos, só que esse aqui, ele é lido após a citação aqui. Então você já viu que Satanás, ele está na terra. E ele está pronto e preparado para nos atacar. Ele já ataca da maneira dele, mas não com a sua totalidade. Mas esse tempo vai chegar. E todo aquele que não tiver alicerçado na palavra de Deus, no estudo, no ensino, vai cair. Você pode ser uma boa pessoa, você pode até dizer: eu aceitei a Cristo, mas se você não estiver buscando fervorosamente, se você não estiver orando, se santificando e buscando o conhecimento da verdade, você vai cair no engano, vai ficar à deriva, no mar, sem âncora. Não, agora não. Agora não. Aí você vai ficar à deriva. Então o que é que acontece? O que é que acontece? Você vai ficar à deriva. E precisamos urgentemente
Se voltar para o livro. Se voltar para Cristo. Se voltar para Deus. Irmão, não pense que... eu já disse isso, mas eu gosto de repetir. Não pense que ser cristão é dizer que eu fui lá na igreja e eu levantei a mão e eu aceitei a Deus e eu agora sou crente e estou salvo. Beleza, você está salvo a partir do momento que você abre sua boca e você confessa Jesus como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida. Realmente você está salvo, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Paulo deixa bem claro isso. Só que tem um processo, você aceita Deus todo santo dia, irmão. Você aceita Deus com as suas atitudes, você aceita Deus com o seu modo de falar, você aceita Deus no seu trabalho, você aceita Deus quando você é honesto com as pessoas, você aceita Deus quando você pega seu dinheiro, em vez de você dar dentro de uma religião que vai roubar mentes e leva outras pessoas à perdição. Feito Cristo disse lá em Mateus 23. Leia Mateus 23, está no outro vídeo que eu falei. Deus diz, vocês andam por aí, convertendo as pessoas e levando para dentro da religião de vocês. Mas depois que vocês conseguem converter ela, vocês tornam ela 2 vezes mais filha do inferno do que ela era antes. Do que vocês mesmos. E isso é muito pesado. Em vez de você pegar o seu dinheiro e tá dando lá para o pastor andar de jato, de avião, botar o filho dele para estudar no exterior, pega teu dinheiro, irmão, e vai cuidar dos verdadeiros templos, que somos nós. Não, mas é o que eu estou dando, o dinheiro que eu estou dando aqui é para ajudar o templo. Que templo, irmão? O templo é você, o templo é a minha esposa, o templo é a minha filha, o templo é... Esses são os templos. Vai na cidade agora, tu vai ver quantos mendigos não tem na calçada. Aqueles são os verdadeiros templos de Deus. Cada um daquele que está sentado ali é templo e morada do Espírito Santo de Deus, que está contaminado pelo pecado de Satanás, irmão. Tu pode simplesmente chegar lá e tu quer ajudar um templo verdadeiro, vai lá, irmão. Vai lá e tu vai ajudar o templo de Deus, mas não seja enganado por Satanás, não. Adorar a Deus é todo santo dia, quando tu dobra teu joelho, quando tu ora, quando tu estuda a palavra, quando tu tá no teu trabalho, que tu é fiel, quando alguém passa um troco errado para tu e tu devolve o que aquela pessoa ia perder, quando tu é honesto na tua casa, quando tu é honesto no teu casamento, quando tu é honesto com a tua família, quando tu é uma boa pessoa, o fruto do Espírito tá em Gálatas. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é o fruto do Espírito, irmão. E se tu estiver quebrando os mandamentos de Deus, qualquer um dos 10, sinto muito, tá à deriva. Tá à deriva de ser levado por correntes de doutrinas de demônios. Se você não estudar esse livro, a Bíblia Sagrada, você vai cair no tempo do fim, na hora da provação, você vai cair. E muitos vão dizer assim, não, mas quando a grande tribulação começar, eu não vou estar aqui porque eu vou ser arrebatado. Irmão, isso é um engano de Satanás. Me desculpa eu falar assim. Eu sei que tem muitos cristãos aí que crê e acredita nisso, mas eu tenho que lhe informar uma coisa. É minha obrigação lhe dizer que isso é um engano de Satanás. Essa crença de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ela começou há um tempo desse. Eu acho que nem 200 anos ela tem. A igreja primitiva, desde o início, todo mundo sempre acreditava, os apóstolos sempre pregou, todos eles pregou, que todo mundo tem suas tribulações e que todo mundo vai passar por ela, irmão. Desde o começo, todas as igrejas, todos os cristãos passaram pelas suas grandes tribulações. Até hoje, os valdenses foram martirizados dentro de caverna. E você acha que agora, nessa igreja, que é Laodiceia, uma igreja pecadora, uma igreja onde o povo está numa decadência terrível, você acha que você vai ser arrebatado para ser livre? Não, irmão. Vai ter que passar pela fornalha para ser provado. E a pergunta que não quer calar é, você está pronto para ser provado na fornalha? Porque se você não tiver, você está condenado, irmão. Se você estiver acariciando algum pecadinho ainda, você está condenado. E eu vou ler um texto aqui. Eu vou ler um texto aqui no Espírito de Profecia, que é justamente o livro que a gente está dando sequência e está lendo todo dia. Presta atenção nessas palavras. Em cada letra que vai sair da minha boca, dita nesse livro aqui, que isso é uma inspiração divina. E ela fala assim, ela diz, o Grande Conflito, capítulo 38, página 518, ela vai dizer a seguinte coisa. A gente já viu que Satanás ele está na terra, que ele caiu do céu com seus anjos. Ela vai dizer a seguinte coisa.
Terrível cena, vou até levantar o livro para ler melhor. Terrível cena de caráter sobrenatural. Terrível cena de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-los no engano e forçá-los a se unir a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Por meio desses agentes, tanto governantes quanto súditos serão enganados. Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reivindicando o título e a adoração que pertencem ao Redentor do mundo. Farão milagres extraordinários de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Eu quero pontuar aqui. Ela diz que demônios, que logo a gente iria ver pessoas se levantando, dizendo que é Cristo, que é Jesus, que se intitula Cristo, que exigindo, querendo adoração, fazendo sinais, milagre, maravilha. Tem um tal de Henrique Cristo aí, que se diz Jesus, tem até seguidores. Mas isso é um pobre coitado, irmão. Para quem lê pelo menos a Bíblia uma vez no mês, já sabe que ele é mentiroso. Tem outro moreninho aí que é da África, aparece lá também, cheio de seguidor aí, se intitula Cristo. Apareceu agora um tal de Marmardi. Não sei de onde saiu esse cara aí dizendo ele não disse que é Cristo, mas esse aí é mais perigoso. Eu estava olhando alguns conteúdos dele, eu já vi que ele é muito mais perigoso. Que esse daí, ele quer unificar todas as religiões. E outros aí, fora os falsos profetas dentro dos templos, que faz curas e milagres. Não se engane não, irmão. Você está dentro de uma igreja dessa grandona aí, onde o líder é cheio de dinheiro, onde o líder apoia o aborto, assassinamento de crianças. Você está dentro de uma religião dessa e está havendo cura de pessoas lá. Não pense que isso é Deus trabalhando não, irmão. Porque as pessoas vão atrás de revelações, vão atrás as pessoas gostam de ver. Semelhante ao povo do Egito, as pessoas gostam de ver. Alguém chegar lá assim, ó, bota a mão na cabeça e só porque fala o nome de Deus a pessoa sai pinotando e tal. Tudo isso, essas coisas aí, não tem base nas escrituras sagradas. Os demônios estão trabalhando dentro dessas congregações para enganar as pessoas. Se você não pegar as escrituras e você não botar à prova o que essas pessoas estão falando, o que é pregado dentro desses templos, dentro dessas empresas, porque todo tipo de igreja é empresa, tá? Abriu o CNPJ, começou a arrecadar dinheiro, é empresa. Então todas essas empresas aí, sem exceção, todas as placas de igreja, de empresa, todas essas que vivem fazendo esses milagres, isso não é o Espírito de Deus. Deus, ele tem um povo? Tem. Que está lá dentro enganado. Ele tem um povo. Todo tipo de canto aí ele tem um povo. Só que esse povo ele tem que se acordar quanto mais rápido possível, porque senão esse povo ele vai ser muito torturado na hora da perseguição que está vindo sobre toda a terra. Sem conhecimento, sem saber o que é o quarto mandamento, vai ter que aprender tudo em cima da hora, irmão. E vai ser o sofrimento dela, a angústia de Jacó, que é falado também aqui nesse livro, vai ser 10 vezes pior do que o cristão que está se preparando agora. Então, o meu conselho para você é, se prepare. Dando continuidade aqui, presta atenção, irmão, que isso é muito importante. Como ato culminante num grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Há muito tempo, a igreja diz considerar o advento do Salvador como a concretização de sua esperança. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse 1, 13 a 15. A glória que o cercará será maior que qualquer coisa que os olhos mortais já tenham contemplado.
Ressoará nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostrará em adoração, enquanto ele erguerá as mãos e pronunciará uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando esteve aqui na terra. Sua voz será meiga e branda, cheia de melodias, em tom manso e compassivo. Apresentará algumas das mesmas verdades celestiais e cheia de graça que o Salvador proferia. Curará as doenças do povo e, afirmando ser o próprio Jesus, alegará ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. O suposto Cristo vai dizer que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando seu nome, recusando ouvir seus anjos enviados a ele com a luz e a verdade. Isso é extraordinário, irmão. Isso é extraordinário, irmão. Presta atenção, Mila. Isso é extraordinário. Essas palavras são divinamente inspiradas por Deus. Só que tem um ponto muito interessante nessas palavras. Que quando isso acontecer, todos os casos já estarão decididos para a vida e para a morte. Todos os casos. Quando Satanás se personificasse como Cristo, que ele descer com um brilho desnublante, feito ela fala aqui, alegando o seu próprio Cristo, dizendo que mudou a guarda do sábado, que para o domingo, que é justamente o quarto mandamento, que santifiquem o dia que ele abençoou. Ele vai erguer a mão para as pessoas, os adoradores dele, e vai dizer assim, ó, eu os abençoo, como Cristo fazia com os seus discípulos. Ele vai fazer isso. Só que, quando esse ponto acontecer, esse nível tiver chegado, todos os casos já estão decididos. Cristo já se levantou do santuário. Não tem mais intercessão para o povo. E é aí onde mora o perigo, porque tem gente que está esperando algo grandioso acontecer para poder tomar uma decisão, irmão. Eu já pensei dessa forma, irmão. Não, deixa acontecer aí algo perigoso aí. Quando eu ver que se levantou realmente uma pessoa bem poderosa, já que eu conheço um pouquinho das escrituras, não tinha o entendimento que eu tenho agora. Aí eu vou e me organizo minha vida, eu deixo aquele pecado do lado. Só que a gente esquece de uma coisa, irmão, a gente tá aqui de passagem, tanto faz a gente tá vivo agora, como daqui a pouco a gente dá um suspiro errado e morrer, sentar lá com o próprio cuspe e morrer. Pense nisso, irmão. Se você não tiver ancorado na verdade e na palavra, você vai ser enganado, julgado e condenado. Por mais que você viva dentro de um templo religioso. Não pense que isso vai salvar você, não. Ah, mas eu não vou estar aqui não, porque a igreja vai subir. É engano, irmão. É engano, isso não está na Bíblia não, irmão. Isso não é bíblico não, irmão. Qualquer um de vocês que defender essa crença, me prove dentro da Bíblia, pessoalmente, chega até a mim, vamos conversar. E esse estudo ele vai ser passado amanhã, não dá hoje porque senão vai ficar longo, mas esse estudo confirmando que todo cristão vai passar pela grande tribulação, vai estar aqui, quando a grande tribulação começar, ele vai ser dado amanhã. Por isso que eu estou dizendo a você, fica no vídeo, tá uma maravilha o estudo, curte, deixa teu like, compartilha, se inscreve no canal. Se eu levar uma pessoa só a querer estudar sobre esse assunto, eu fico satisfeito, irmão. Mas aqueles que tiverem ancorado na palavra e na verdade, eles não vão ser enganados. Vê o que ela continua dizendo aqui. Esse será o engano poderoso e quase invencível, semelhante aos samaritanos que foram enganados pelo sermão mago. As multidões, desde o maior até o menor, darão crédito a esse enganador, dizendo, este é o grande poder de Deus. Desde o maior até o menor vai dar engano, vai dar crédito a esse engano aqui, ó. Dizendo, não, esse é o poder de Deus, irmão. Imagina, irmão. Descendo do céu um anjo com brilho deslumbrante, coisa que os olhos mortais, tudo que você imaginou já ter visto nessa terra, você nunca viu e você vê diante dos seus olhos.
e ele aparecendo em todo canto da terra, não de uma vez feito Cristo, mas hoje ele vai estar, digamos assim, hoje ele vai estar nos Estados Unidos ali, muita câmera filmando ele, irmão, e ele vai estar lá nos Estados Unidos assim, a turma vai dizer, não, aquele é Cristo, daqui a pouco ele some de lá, aparece aqui no Brasil, e todo mundo, as câmeras tudo filmando ele, e quem tá lá já começa a ver ele por câmera, e daqui a pouco ele some daqui, aparece na Alemanha, e lá todo mundo filma, então ele não vai poder fazer feito Cristo, que todo olho verá, mas ele vai ficar assim, ó, indo de país em país, de lugar em lugar, e é aí onde ele vai enganar o povo. E quem não tem um pouco de conhecimento, vai na onda. Mas eu e você, se formos estudantes da palavra, estamos livres desse engano, irmão. Louve ao Deus que você tem, que ele deixou toda a luz. Contudo, o povo de Deus não será iludido. Os ensinos desse falso Cristo não estarão de acordo com as Escrituras. Sua bênção será pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, o mesmo grupo sobre o qual a Bíblia declara que a ira de Deus sem mistura será derramada. Isso é maravilhoso, irmão. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que ela está dizendo? Isso é uma escritora. O que é que ela está dizendo aqui? Que aqueles que têm a verdade vai saber que é mentira, porque quando ele começar a falar, a pessoa diz, não, isso que ele está falando está na Bíblia não, é falso. Isso é o falso Cristo. Mas aqueles que não têm a verdade, que não lê Bíblia, que não têm as escrituras, sabe o que é a primeira coisa que vai falar? Não, esse é Deus. E vai se ajoelhar, se prostrar diante do diabo, irmão. É por isso que eu e você temos que ler esse livro, porque logo mais ele vai ser retirado de nossa mão. E se a gente não tiver memorizado na cabeça boa parte das escrituras, se a gente depender de outro ser humano para nos ensinar, a gente vai ser perdido, irmão. Vai ser perseguido. Você está pensando que na hora da perseguição, quando você for para o mato, vai ter outro cristão lá para lhe ensinar, é? E se você estiver lá no mato, fugindo, para não receber a marca da besta, e de repente você pega e aparece um falso profeta para você, e se você não tiver a verdade bíblica, e ele lhe iludir, que ele vai lhe iludir, irmão. Você não tem mais Bíblia para provar. Mas se ele for lá tentar iludir uma pessoa que vive estudando um assunto, que vive estudando, a pessoa vai dizer, se retira de mim, Satanás. Isso não é bíblico, não. Eu conheço tal passagem da Bíblia que afirma que isso é mentira. É por isso que a gente tem que estudar hoje. A importância do estudo hoje é essencialmente para nos livrar do tempo futuro, meu amado. Eu fico imaginando, um menino fala inglês, engana todo mundo. Os pastores vendem areia ungida, muitos pastores. Vendem areia ungida, óleo ungido, sal ungido. E as pessoas caem, irmão. Não, traga aqui uma oferta e eu vou curar seu filho. O que é isso, irmão? Onde você viu Deus pegar oferta para curar ninguém, irmão? Isso é Satanás, irmão. O diabo não quer tirar as pessoas de dentro da religião, não, irmão. Porque ele sabe que lá ele consegue dominar a mente das pessoas com o engano que ele quer. Ele misturou verdade com engano. A arma dele hoje é poderosa por isso, porque ele misturou verdade com engano. E ali ele consegue manipular. Ele solta uma verdadezinha e o resto ele trata como engano. E as pessoas, sem estudar a palavra, elas pegam e vai, irmão, de embalo nisso. Agora você quer ver mesmo como é a volta de Deus? Vamos ver como é que é a volta de Deus? Vamos ver se tem como a gente se enganar, para quem lê Bíblia. Pois assim como Mateus 24, 27. 24, verso 27. Veja como é que é a volta de Deus. Veja se tem como Satanás imitar essa volta. Por mais que ele venha com brilho deslumbrante. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Cristo diz que a vinda dele será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Irmão, todo mundo que olha para o céu consegue ver um relâmpago.
É inegável isso aqui. O 29 ele vai dizer, logo depois da aflição daqueles dias, que aflição, a grande tribulação. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os corpos celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, irmão. Olha a volta de Jesus, como é que é. Todos os povos da terra. Não tem isso dele aparecer, a volta de Cristo não tem isso dele aparecer lá nos Estados Unidos, para depois aparecer no Brasil, para depois aparecer na Alemanha, para depois aparecer na Angola, para depois aparecer na Argentina. Não, irmão. Todos os olhos verá, todo mundo, todos, não tem um ser vivo que tem um olho que não veja, até os animais vão ver, irmão, que estiver vivo. E aí a gente vai poder olhar para o céu e dizer assim, realmente, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Mas você tem que estar preparado, irmão, para aquele dia. Se você não tiver, você não vai passar nem pela primeira fase da grande tribulação. Você vai cair muito antes. E Deus vai botar muitos para dormir. Muitos vão ter que descer a sepultura, irmão, porque não vai suportar, vai renegar Cristo. Muitos vão ter que morrer, não vai suportar passar pela grande tribulação, porque quando for levado para a presença de governadores, não vai aguentar, vai negar a Deus, e Deus sabe disso. E Deus vai pegar pessoas de bom coração, devoto, mesmo aqueles que nunca tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, mas que foram fiel na sua fé. Deus vai salvar essas pessoas, irmão. Mas aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de aprender, mas negligenciaram isso, não aprenderam por displicência, esses estão perdidos, meu amado. E eu não tenho um mínimo pingo de medo de dizer isso. Você que se diz bonzinho, você que se diz frequentador de templo, você que se diz cristão, se você hoje tem a oportunidade, principalmente a raça brasileira, eu falo isso. Se você hoje tem a oportunidade de descobrir as verdades bíblicas, você tem Bíblia, você não lê, você não faz questão, e se mantém na ignorância, você próprio vai ser culpado pela sua condenação, porque você não vai aguentar passar pela grande tribulação, não. Pessoas estão dizendo a você que o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus, é o seu compromisso para com Deus, mas você insiste em dizer que não, porque a sua igreja disse que não. Você insiste em quebrar o quarto mandamento, onde diz, lembra-te. E você acha que você vai ficar livre disso? Você acha? Aí tem gente que diz assim, não, se eu não guardar o sábado, eu vou me perder, eu não vou me salvar? Eu devolvo a pergunta da seguinte forma, se você matar um homem por semana, toda semana você vai lá e mata um homem, você vai se salvar? Não. Por que eu vou fazer diferente? Por que eu vou dar um peso para um mandamento diferente do outro? Não, mas a minha igreja disse que não precisa não. A sua igreja disse. A Bíblia, não. Eu lhe pergunto, a quem você é fiel? Certa vez Jesus estava pregando e disseram, nossa, o discurso dele é muito duro. Claro, irmão. Tem muita gente que não gosta de escutar, não. Não, mas eu preciso trabalhar para levar o alimento para minha família, porque, surgiu uma oia sábado e eu tenho que ir, isso, aquilo, outro. Isso é um problema seu. Todo ser humano ele pode fazer o que lhe convém, o que acha melhor. Mas se você tem fidelidade para com Deus, Deus proverá, irmão. Deus proverá. Não, então quer dizer que eu só vou ser salvo se eu guardar o sábado? Por que eu toco nessa tecla? Às vezes, em algum dos meus vídeos eu toco nessa tecla. Porque é uma tecla que hoje está deixando de ser dita, irmão. E a minha obrigação, como cristão, e conhecendo a verdade, principalmente quando se trata de mandamentos, e que foi escrito pelo próprio Deus, e que era tão santo que era levado na Arca da Aliança, e que é tão perfeito que é o maior mandamento que tem, que é o quarto, e ele é tão perfeito que ele mostra quem foi que fez os céus e a terra. E ele é tão perfeito que diz que Deus santificou, abençoou, descansou. Como eu não vou falar, irmão, de uma bênção maravilhosa como essa? Eu seria cobrado, irmão, no final do tempo se eu não falasse. Então, se você tem a oportunidade de conhecer
Se você já escutou alguém falar a respeito, mas você não quer saber, prefere se manter na ignorância para depois chegar naquele dia e dizer, não, senhor, eu não sabia. Você está condenado, irmão. Você está condenado, irmão. Desculpa eu lhe dizer, você está condenado. Eu, você ou qualquer um, qualquer ser humano, irmão. Se você adulterar uma vez na semana, você está condenado, irmão. Porque você sabe que é pecado. Se você desonrar seu pai e sua mãe, você está condenado, irmão, porque você sabe que é pecado. Se você matar um homem por semana, um homem por dia, um homem por ano, você está condenado, irmão, porque você sabe que isso é pecado. Tá entendendo? Se você tiver outros deuses diante de Deus, você está condenado, irmão, porque você sabe que é pecado. Se você quebrar o santo sábado de Deus, porque a religião diz que pode, e quando ele diz em Mateus que nem um alfinete sairia da lei, e quem descumprisse e ensinasse os outros não entraria no reino, você está condenado, irmão. É minha obrigação passar isso para você, irmão. Quem sou eu se eu não passar? Eu não estou aqui para ser famoso na internet, nem nada do tipo, não. Mas a verdade bíblica eu tenho que passar, irmão. E posso provar a você, biblicamente, tem 104 textos aqui na Bíblia que fala do quarto mandamento e da santidade dele, meu irmão. E ele vai ser a pedra de toque final no grande conflito. Ezequiel 20:20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. É um sinal, irmão, para Israel espiritual de Deus. Foi para Israel lá e é para Israel espiritual. Nós somos Israel espiritual, irmão. Todos nós que aceitamos a Deus. E aí, quando a gente vem, vamos ver mais uma vez como é que é a vinda de Cristo. Quando a gente vem para 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo ao soar da trombeta. Ao ressoar da trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão. Ele desce com um grande brado, música de trombeta. Lá diz que ele, quando ele aparecer nas nuvens, todo olho verá. Isso é só uma parte do estudo que vai ser completado amanhã, tá? Porque amanhã eu quero trazer para vocês o estudo comprovando que essa história do arrebatamento secreto é falsa. E daí você faz o que você quiser com essa informação. Pode continuar acreditando da sua mesma maneira, pode estudar a Bíblia, voltar ao assunto e ver se é verdadeira ou não. Ok? E aí quando a gente lê Apocalipse 1, a gente já viu como foi a vinda de Cristo, né? Não tem como ser enganada. Mas todos vocês que não estudam a Bíblia perfeitamente, vai ser. E aí Satanás agindo de novo, você vê que ele faz a seguinte coisa. E fez grandes sinais, Apocalipse 13, verso 13. E fez grandes sinais de maravilha, que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. E enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhe que fizesse uma imagem à besta, que recebeu a ferida mortal e tinha sido curada. O texto de Ellen White lá está em harmonia com esse texto. Diz aqui na Bíblia 13:13, Apocalipse 13:13, que Deus vai permitir que ele faça, que ele vai permitir que ele faça sinais. E os sinais dele vai ser tão miraculosos que ele vai enganar o povo, irmão. Como você acha que você está livre desse engano aqui? Se você não estuda a palavra, se você está negligenciando a palavra, se você prefere mais estar assistindo filme, novela, está no celular, você está negligenciando a palavra de Deus
deixando de obter o conhecimento. Certa vez, Billy Graham disse, se eu pudesse voltar perto de sua morte, ele disse, se eu pudesse voltar ao passado, eu estudaria aprofundadamente muito mais a palavra de Deus e tinha pregado menos, irmão. Esse engano vai vir sobre mim e sobre você. E se você não tiver ancorado nessas palavras, você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Baixinho. Eu tenho mais um texto aqui. A gente está finalizando, irmão. Dá uma segurada aí. Verdes, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até o que os transpassar o verá. Cristo vem com as nuvens e todo olho o verá. Isso é iminente, irmão. Isso é iminente. É iminente, irmão. Vamos procurar se fixar nessa palavra. Eu quero ler mais um texto aqui. Eu quero ler mais um texto. Todos aqueles... Presta atenção, irmão. Todos aqueles que não se ancorar na verdade bíblica vai ser enganado. Todo aquele... Mais um pouco. Aumenta um pouco. Todo aquele que negligenciar a palavra de Deus vai ser enganado. Todo aquele que hoje prefere as coisas do mundo em vez da palavra vai ser enganado. A Bíblia diz que haverá fome, mas não de pão, mas da palavra de Deus. A gente hoje tem que se alimentar com o pão da vida, que é essa palavra. Que o Senhor faça morada no meu coração e no teu coração, irmão. Para que a gente venha se apegar mais às coisas de Deus. O diabo, ele cegou o entendimento das pessoas. Mas eu e você temos a oportunidade de ler esse livro maravilhoso. Estamos chegando no tempo do fim, irmão. Logo coisas vão acontecer. E Deus manda pessoas com verdades para proclamar. Sempre foi assim. Desde a antiguidade. Desde os tempos passados. Ele manda. Ele mandou Jonas a Nínive para dizer para aquela geração: arrependam, senão vocês vão ser condenados. Ele mandou os anjos ir a Sodoma e Gomorra e tirar Ló de lá. O problema é que a gente não quer Deus, irmão. Quando Deus ele criou o homem, ele só pediu uma coisa ao homem: que o homem fosse fiel e obediente, só isso. E ele cria o homem e diz assim: olha, eu te dou toda a eternidade. Eu só preciso que tu seja obediente a mim e não coma daquela árvore. E toda a eternidade vai ser tua. Mas, porém, no dia que tu comer daquela árvore,
eu vou tirar a eternidade de tu. Tu vai morrer. Porque quando tu comer daquela árvore, tu vai se encher de pecado. E infelizmente a minha natureza, ela não pode conviver com o pecado. É como se você botasse gasolina num canto e Deus é o fogo. E você sabe que se você chegar junto, o fogo ele consome a gasolina. Mesma coisa, é Deus. Se botar pecado, se Deus chegar junto, ele consome. Mas para nos purificar desses pecados, ele enviou o seu próprio filho. Quem mais pagou o preço foi ele, irmão. Voltemos a Deus. Voltemos ao Mestre. A mesma promessa que ele fez para Adão, ele está fazendo para mim, ele está fazendo para você. Ele diz, eu te dou toda a eternidade. Tu só precisa ser obediente às minhas palavras. Obediente aos meus mandamentos. E tu vai viver para sempre. Tu pode aceitar ou tu pode recusar. Não é que ele diz assim, ó, ou tu faz o que eu quero, ou eu te mato, ou eu te condeno, ou eu te esfaqueio, ou eu faço isso. Não é isso, irmão. Eu quero fazer uma introdução assim. Vou marcar o texto, que eu tenho um último texto aqui para ler. Você tem 2 livros. Você tem um livro da vida, que é a Bíblia. E você tem um outro livro. E esse outro livro, ele ensina como você ficar rico. Como você ganhar muitos bens, como você pode comprar casa, carro, móveis, e você ter a sua vida, melhor vida que um ser humano pode ter aqui na Terra. E você tem esse outro livro, que esse livro, ele traz palavras que às vezes não vai de acordo com o que você gosta. E nem vai lhe tornar rico aqui na Terra. Mas esse outro livro, ele te dá uma riqueza muito maior. A partir do momento que tu passa a seguir o que está aqui, tu começa a juntar tesouros no céu. E depois da tua morte, tu pode desfrutar desse tesouro eternamente. Mas esse outro livro aqui, tu junta tesouro aqui. E aqui mesmo tu perece. Com ele, com teu tesouro. E aí você pega 2 homens, jovens, de 18 anos. E você coloca os 2 aqui. E diz assim, qual livro desses vocês escolhem? Todos os 2 têm 18 anos. E aí o primeiro jovem vai e diz assim, e esse? A esse você vai juntar tesouro no céu. Esse aqui, infelizmente aqui na Terra, você só vai passar dificuldades, sofrimento, perseguição, maus tratos. Mas ao seguir o que está aqui, o teu galardão vai ser grande no céu. Tão grande que a mente humana não tem como acessar e dizer. E aí você tem esse outro aqui também. Que ao ler ele e botar em prática, você vai ficar rico, vai abrir empresa, vai comprar jato, mansão, tudo, você vai ter tudo. Mas a diferença desse para esse é que esse só junta tesouro aqui. E talvez os ladrões, as traças, o ferrugem podem comer. Mas você vai viver a melhor vida. E aí, um desses jovens escolhe esse, e o outro escolhe esse, e todos os 2 têm 20 anos. O que escolheu esse, continua pobre. Aqui na Terra. Mas rico em espírito. O que escolheu esse, continua pobre em espírito. E sem nenhum tesouro no céu. Mas aqui na Terra ele começa a abrir empresa, ele começa a trabalhar e ele começa a ganhar muito dinheiro. E ele começa a andar de carro de luxo, ter roupa de grife. E aí ele passa pelo aquele outro amigo lá que escolheu esse outro livro. E ele passa de carrão e ele baixa o vidro e ele diz, e aí, tu com teu livro? Como é que tá a tua vida?
Ah, irmão, a minha vida continua a mesma, eu estou aqui a pé, eu estou aqui com a roupa rasgada, mas eu estou com o meu livro debaixo do braço. E aquele faz, tu é muito besta, porque tu deveria ter escolhido o mesmo livro que eu. Mas esse aqui, ele visa lá na frente, irmão. Ele visa lá na frente. E 60 anos depois, todos os dois morrem. E a maior parte vem. Aquele que sempre andou a pé, que sempre não teve nada aqui, só insulto, só desgosto, só aflição, mas que se apegou aos ensinos, ele agora é rico, irmão. E uma riqueza indescritível de a mente humana conseguir dizer, e ele escuta a história, vinde benditos de meu pai, porque fosse um servo bom e fiel. E agora ele vai ter um corpo glorificado, santificado, abençoado, e nunca mais ele vai sentir fome, sede, ou frio, ou calor, coisa que a mente humana não pode descrever. Mas porque ele escolheu esse livro, ele escolheu sofrer hoje para ser rico amanhã. E agora a gente vai ver a situação do outro. Aquele outro, ele negligenciou aquele livro, ele desprezou, assim como Esaú desprezou o seu direito de ser primogênito. Ele agiu levianamente. E ele pega, e agora chega a hora da vez dele se prestar conta com Deus. O que foi que tu fizeste? Fizesse a tua escolha. Mas, Senhor, eu não sabia que ia ser assim. Tão duro, tão pesado. Eu só queria ter um pouco de vida boa na terra. E aí Jesus diz para ele, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fizeste tua escolha. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ajunte tesouro no céu, irmão. Muitos vão ser enganados, já estão sendo enganados. Mas o que está por vir, tudo isso é só o princípio das dores. Não tenha ninguém como um espelho, tenha Cristo como espelho. E terminando aqui o livro, ele vai ler a seguinte coisa. O apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 9. E a vida desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, como todo poder, sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor, a verdade, para serem salvos. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Se você rejeita essa palavra aqui, se você rejeita as verdades bíblicas, se você rejeita o quarto mandamento da lei de Deus, que é o sábado, e você tem um conhecimento disso, você vai ser enganado. Paulo está dizendo aqui, você rejeitou? Quando a operação do erro vier, você vai ser enganado, para que seja julgado e condenado, porque você preferiu a iniquidade. Abre teus olhos, irmão. Abre teus olhos enquanto é tempo. Não deixa o líder, o pastor da tua igreja te enganar, não.
Porque o líder, o pastor, ele só está preocupado em encher a igreja cada vez mais, ganhar dízimos e ofertas. Ele não está preocupado com a tua salvação, não. Como é que tu pode pegar a tua salvação e deixar na mão de homens? Como é que tu pode confiar em um líder religioso? Se tu tem um guia, um caminho, como tu vai se explicar diante de Deus, dizer que não sabia? Que Deus tenha misericórdia de você, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Isso é forte, irmão. Eu paro por aqui e digo a vocês que estarei trazendo amanhã os textos onde esses mesmos líderes religiosos que fazem um cursozinho de teologia, que já aprende no erro e no engano e na mentira, e diz que vocês vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Eu vou trazer amanhã para você o estudo, os mesmos textos que ele usa para dizer que a igreja vai ser arrebatada. Eu quero ler esses textos com vocês calmamente e ver o que significa o contexto. E se você não abrir seus olhos e ver que você vai passar pela grande provação que há de vir sobre a terra e não se preparar e continuar negligenciando o quarto mandamento, continuar negligenciando esse ensino, porque essa luz chegou até você. Essa luz chegou até você. Mas se você continuar se recusando, você está condenado, irmão. Não importa quantas vezes você vai na igreja, você está condenado, irmão. Então que Deus tenha misericórdia de você. Para aí. Bora louvar o hino aqui. Cadê? Vem para cá vocês. Chegou o hambúrguer para essa. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter, ó amigo? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, Ele já mais satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo
Cristo te quer libertar. Por acaso triste ou amigo, quando viste falar de Jesus, mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar, irmão. Tua mãe não pode nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes coram as suas vidas poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode... Eita, minha internet tá uma benção, irmão. Mas vamos louvar, agradecer a Deus. Parece que é coisa que... Hoje Cristo te quer libertar. Amém, irmão. Independente de qualquer coisa. Hoje Cristo te quer libertar. Esse é o verdadeiro culto, irmão. Esse é o verdadeiro culto. É você colocar a sua casa em ordem, é você se juntar com a sua família, é você louvar e adorar a Deus, procurar pegar esse dia e dedicar só a Deus, se despedir das coisas do mundo, já na sexta-feira, após o pôr do sol, e dizer assim, Senhor, hoje eu estou religado só contigo, Senhor. Nada mais me interessa, dívida, problema, nada que vier do mundo me interessa. Hoje é só eu, minha família em ti. Josué disse, eu e a minha casa serviremos a Deus. Então, vamos estar preparados, irmão, para quando o Senhor raiar nessas nuvens, a gente está limpo, imaculado, com a graça e a glória e limpo pelas vestes do sangue do Cordeiro. Eu, você, sua família, para todos nós se encontrarmos no céu, irmão. Vai ser maravilhoso. Toda essa carne que a gente tem hoje, toda essa doença, toda fome, tudo que a gente sente hoje, tudo isso vai passar, irmão. A gente vai receber um corpo glorificado, irmão. Isso é maravilhoso. Pense num parente seu que já faleceu há muito tempo, seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu irmão, seu amigo que você gostava muito e já faleceu e você tem desejos de ver ele um dia. E se ele morreu com Cristo, você vai ver ele, irmão. Você vai poder desfrutar o céu com ele. Mas para isso, precisamos se voltar a este livro. Precisamos nos voltar à obediência a Deus. Cuidado com as pregações, com as filosofias, com as mentiras que Satanás está implementando na cabeça das pessoas hoje, na última geração, para implementar, e você pode ser enganado. Feito você viu aqui. Amanhã eu vou estar trazendo a respeito do arrebatamento secreto, os textos que confirmam, eles creem que será secretamente, antes da grande tribulação, e vou estar trazendo os textos que confirmam que Cristo é visível. Eu já trouxe alguns aí, você já viu, mas lendo o texto e contexto. Então, muito obrigado. Curte, irmão. Deixa teu like, compartilha com as pessoas que tu gosta, para essa mensagem alcançar outras pessoas e assim possa abençoar outras pessoas. Aperta o sininho da notificação, se inscreve, porque toda vez que eu colocar um conteúdo, vai chegar para você aí. E segunda-feira estaremos dando início de novo, mas dando continuidade ao livro do Grande Conflito, que agora vai para o 2º capítulo, que é uma bênção, uma maravilha. Eu li só uma citação, vocês viram aqui, mas eu aconselho vocês a escutar a introdução, capítulo 1, segunda-feira, capítulo 2, para vocês terem uma visão do que é a besta, do que é a marca da besta, do que é o falso profeta, de onde vem a besta, de onde ela surge, para onde ela vai,
como ela vai perseguir o povo de Deus, para você estar ancorado na verdade. E tudo não crê em mim não, tudo que você escutar, pegue sua Bíblia, leia, confirme, porque Paulo diz que a gente deve ser igual aos bereanos. Eu agradeço a vocês, um feliz sábado a todos.